Pois bem, o Internacional que perdeu por 4-2 para a partida contra o Corinthians e principalmente na zona mista foi onde pegou fogo. Não só após a partida, quando o Vitão, para detentora dos direitos de transmissão, falou uma frase que repercutiu bastante, dizendo que jogar contra o Corinthians todo mundo sabe que é jogar contra 12, falou que inclusive a arbitragem foi uma porcaria e tudo mais. Mas não foi só ele, né? Porque o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, também veio a público falar sobre uma situação e também quero falar sobre uma reunião que aconteceu ainda na sala de imprensa e que inclusive deu para perceber, e além disso um bastidor de uma cobrança que a direção teria feito para Roger Machado em função dos 9 gols sofridos nos últimos jogos. Além disso, Bruno Henrique na zona mista também parou para falar e obviamente falou sobre essa arbitragem. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, ou boa noite, não sei que momento tu tá assistindo esse vídeo, né, ou boa tarde. Começando aqui com novas informações sobre o Internacional depois da derrota por 4-2 contra o Corinthians. Uma derrota que, sem dúvidas, ela foi muito dolorida, muito mais pela circunstância que a partida se apresentou depois do primeiro tempo. Mas, antes de começar esse vídeo, obviamente, vou te pedir para deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Mas, além de tudo isso, eu quero falar para tu deixar aqui nos comentários a tua opinião sobre esse jogo. O que tu achou dessa partida? O que tu achou que faltou para o Internacional? Quais as críticas? Deixa nos comentários que a tua voz é muito importante. Então, peço que seja a primeira coisa que tu faça ao assistir esse vídeo é deixar aqui nos comentários a tua opinião sobre essa partida contra o Corinthians. Porque a direção do Internacional opinou sobre essa partida, não só o técnico Roger Machado, que falou que obviamente não foi um bom jogo, pontuou algumas situações que são importantes também a gente colocar e que já gera uma certa preocupação pro jogo de quinta-feira contra o Atlético Nacional na Colômbia. Primeiro, falando sobre a questão do Bruno Henrique, que segundo ele foi um jogador que sentiu inclusive um desconforto, ou seja, já gera uma certa dúvida para quinta-feira. Thiago Maia, ele também falou que é um jogador que teria pedido para sair no intervalo e por isso que aconteceu também a substituição no comecinho da segunda etapa. E aí ele trouxe algumas análises preocupantes, dizendo que o Inter não sofreu tanto na questão de bola aérea, dizendo que, por exemplo, o Carrillo, que na minha opinião foi o segundo principal jogador do Corinthians nessa partida, tirando obviamente o Roberto, que fez 4 gols, se a gente for colocar no lado, ele disse que o Carrillo não teve tanta liberdade, e vamos ser bem sinceros, né, o Carrillo teve muita liberdade nessa partida, mas o grande ponto dessa situação, obviamente, fica pela questão da arbitragem. O Roger não quis falar sobre isso, mas o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, veio a público falar sobre essa situação, reclamou muito da questão do critério, principalmente do árbitro não ter chamado o juiz da partida, né, o VAR não ter chamado o árbitro naquele pênalti não marcado do Wesley no primeiro tempo, que sim, realmente foi pênalti, não justifica obviamente a derrota, mas foi um pênalti. Reclamou do pênalti do Romero no segundo tempo já, o gol querendo ou não da virada por parte do Corinthians, e aí com 2 pênaltis que já não tinham sido dados nesse Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras e contra Fortaleza, em lances mais ou menos parecidos, né, todos de um pé alto, todos, né, de um certo lance perigoso. E o outro ponto também, né, que o Bisol coloca é que nesse momento ele colocou que o árbitro da partida, né, o árbitro do campo, ele é uma marionete do VAR. Quem decide mesmo os principais lances da partida é o árbitro de vídeo. Se o VAR chamar, muito possivelmente o árbitro vai acabar acatando a decisão por parte do árbitro de vídeo. E esses foram alguns dos pontos, né? E aí eu tô dando uma boa de uma resumida do que disse o José Olavo Bisol, porque na minha opinião não é o mais importante que aconteceu nessa partida contra o Corinthians. E sim, alguns bastidores que eu tenho para te trazer. Antes de te mostrar, né, o vídeo do Vitão, que acredito que tu já tenha visto, mas vou fazer tu reassistir esse vídeo, porque é um vídeo muito forte. Inclusive, provavelmente o Vitão vai ser punido pelo STJD, quem sabe até com alguns jogos de punição. O Bruno Henrique também falou na zona mista sobre a questão da arbitragem, ele que inclusive foi expulso pela primeira vez na carreira, mas além disso aconteceu uma reunião na sala de imprensa do Internacional, onde estavam o José Olavo Bisol, D'Alessandro, André Mazzucco e o presidente Alessandro Barcelos, além obviamente do assessor de imprensa do presidente. Essa reunião inclusive foi vista
por algumas pessoas da imprensa de São Paulo, inclusive é a capa desse vídeo, né, a foto desta reunião, e entre essa reunião existe um relato, existe um bastidor que o Roger Machado vai ser cobrado, que vai acontecer uma reunião onde vai acontecer uma cobrança para Roger, principalmente sobre os gols sofridos que o Inter vem tendo nos últimos jogos. O Inter sofreu, querendo ou não, mais de 9 gols nessas últimas partidas. E o grande pedido da direção do Internacional é para que o Inter seja um time melhor defensivamente, que o Inter pare de vazar e tantas vezes, né? Hoje, querendo ou não, o Inter foi vazado 6 vezes. O Inter tomou 6 gols, né? Só para vocês terem uma ideia. Óbvio, 2 acabaram sendo anulados, inclusive bem anulados, mas o Inter poderia ter tomado 6. O Inter teve muita dificuldade defensiva hoje, tanto quanto tinha um jogador a menos, quanto ainda tinha 11 jogadores em campo. O Inter, querendo ou não, teve muita dificuldade. E o Roger vai ser cobrado por todas essas situações. Isso vocês podem ficar bem tranquilos, tá? E aí eu quero trazer até esse bastidor que foi essa cobrança que aconteceu no vestiário e desta reunião que vai acontecer também já no dia de amanhã. Amanhã é folga, mas na segunda-feira na reapresentação. E aí a gente tem 2 pontos importantes, né? Que é o do Vitão, que traz uma aspas muito forte, e também do Bruno Henrique. Então quero colocar os 2 trechos para poder assistir tanto do Vitão quanto do Bruno Henrique. Ah, não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim, é 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Bom, primeiro, sentimento muito ruim, né, se não me engano, acho que foi a minha primeira expulsão da minha carreira, 17 anos de profissional, e da maneira que foi, né, que a gente sai muito chateado pelos critérios que são usados, né, a gente não entende muito bem quais são os critérios que a arbitragem ela coloca no jogo, né? Então acho que desde o começo do campeonato eles estão colocando um estilo mais de deixar o jogo correr, né? E hoje não teve isso, uma confusão muito grande. Até meu primeiro cartão amarelo ali não foi uma falta para cartão amarelo. E o árbitro no momento disse que foi a minha terceira falta do jogo, por isso que eu tomei o cartão. Então complicado, né? Acho que foi um jogo muito bagunçado da parte dele. E infelizmente a gente tem que vir aqui toda hora para poder falar da arbitragem, não do jogo, né? Mas, enfim, passou. Acho que agora a gente tem um jogo difícil pela Libertadores pela frente, então agora é voltar para casa, descansar e voltar com tudo pra gente poder fazer um grande jogo lá contra o Nacional. Bom, então tá aí, né? Tu viu tanto a explicação por parte do Bruno Henrique quanto essa aspas muito forte trazida pelo Vitão, que volta a dizer, ele tá certo, ele tá, assim, ele foi perfeito na fala o Vitão. É um jogador que nesse momento tem que ter esse poder, de realmente de acabar aparecendo, mas provavelmente ele vai ser punido pela CBF. Isso vocês podem ter certeza, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e volto a dizer, deixa aqui nos comentários a tua opinião que eu quero saber e muito, tá bom? Um grande abraço, volto logo mais, valeu, falou e foi!